Quem eram os Nefilins em Gênesis 6, 1 a 4? Nesse vídeo trataremos de forma exegética sobre a origem dos Nefilins e como surgiram. Seriam eles anjos caídos? Seriam descendentes de anjos caídos? Como anjos teriam tido atração sexual por mulheres, se Jesus disse que eles não se casam nem se dão em casamento? Seriam os Nefilins a junção da linhagem piedosa de Sete, os filhos de Deus, com a linhagem impiedosa de Caim, as filhas dos homens? Este é um tema de suma importância para a antropologia bíblica e também para a angelologia. Portanto, se você quer um vídeo de 3 minutos, superficial e sensacionalista, apenas para entretê-lo, busque em outro canal. Existem milhares de vídeos sensacionalistas para quem quer apenas passar o tempo. Caso queira, de fato, tentar compreender essa dificílima passagem bíblica, vamos juntos. Esse estudo foi desenvolvido a partir dos estudos de 3 dos maiores especialistas em Antigo Testamento do século XX, Richard Hess, Gordon Wenham e David Tsumura. Os Nefilins eram um grupo de antediluvianos, pessoas que viveram antes do dilúvio de Noé, que eram o produto da união dos filhos de Deus com as filhas dos homens conforme Gênesis 6. Eles são descritos como heróis e valentes da antiguidade. Em Gênesis 6, os Nefilins são associados à multiplicação da humanidade na face da terra, versículo 1, e à maldade da humanidade que traz o julgamento de Deus na forma do dilúvio, versículos 5, 7. O versículo 4 inclui uma referência a Nefilins posteriores, pós-diluvianos. A maioria dos espias enviados por Josué para espionar Canaã relatou a presença de gigantes que chamaram de Nefilins e que são designados no relato como os filhos de Anak, Números 13, 33. Ou Josué reutilizou essa palavra para designar esses novos gigantes, vinculando-os aos Nefilins da antiguidade, o que é bem improvável, ou parte dos descendentes dos Nefilins sobreviveram ao dilúvio. Aqui já temos uma ideia de que os Nefilins não eram apenas homens valentes e famosos da antiguidade, mas realmente gigantes em estatura, pois caso contrário seria impossível os espias identificá-los somente os olhando. Ou existem 2 utilizações para a palavra Nefilim, valentes ou poderosos da antiguidade, ou só nos resta gigantismo. A referência aos Nefilins como antigos guerreiros mortos em Ezequiel 32, 27 é, portanto, menos provável, dada a distância cronológica entre os textos. Seus atributos heróicos foram observados na tradução de Nefilins nas diferentes versões. Tanto a Septuaginta grega quanto a Vulgata latina traduzem a expressão como gigantes. O Targum Pseudo-Jonathan traduz Nefilins com os nomes de anjos caídos mencionados em 1 Enoque, como líderes da rebelião. Os Nefilins são referidos como gigantes nos apócrifos e pseudo-epígrafos, geralmente em alusão ao seu orgulho e maldade, e ao julgamento de Deus sobre eles. Por exemplo, Baruque 3, 26 a 28. O desenvolvimento mais completo aparece em 1 Enoque 6 até 19, seguido por alusões nos manuscritos do Mar Morto, nos Midrashim e no Novo Testamento. Ou seja, as referências aos Nefilins são muitas e cumulativas. 2 Pedro 2, 4 e Judas 6 são alusões do Novo Testamento aos Nefilins. Neles, são identificados como anjos que se rebelaram e foram aprisionados por Deus. Esses versículos encabeçam uma lista de exemplos bíblicos de rebeldes e seus castigos. Embora elementos da mitologia grega dos titãs tenham sido identificados aqui e em Gênesis 6, 1 a 4, a presença de uma fonte comum para as tradições de 1 Enoque e as do mundo grego é mais provável. Lembrando que tanto Enoque quanto, obviamente, os mitos gregos não são canônicos e muito menos revelação de Deus, mas podem conter relatos ou resquício de relato histórico, agora na forma de mito, confirmando a existência desses personagens, mas agora sob outra perspectiva histórico-cultural. A raiz da palavra hebraica significa cair. Parece ser essa a base de Nefilins, ou seja, os caídos. Portanto, gigantes é uma característica desses personagens, e não que Nefilim signifique gigante, mas sim caído. Isto posto, seria mais coerente vincular essas 2 características aos Nefilins. Primeira, são caídos, provavelmente anjos caídos. Segundo, são gigantes.
O uso mais antigo desse termo semítico ocidental ocorre em um contexto militar, na carta de Labaiú de Siquém ao faraó, do século XIV a.C. Caia sob o domínio deles para que eles o firam. Os filhos de Anak, identificados com os nefilins posteriores em Números 13:33, bem lá na frente do relato bíblico, posterior ao Êxodo, também são identificados com os refaíns, em Deuteronômio 2:11. Assim como os refaíns são entendidos como antigos guerreiros mortos por Israel, os nefilins, ou seja, os caídos, são aqueles que estão fadados à morte. Para Gordon Wenham, a chave para entendermos esse texto parece ser a limitação da duração da vida humana no versículo 3. As filhas dos homens coabitavam voluntariamente com seres divinos para gerar descendentes que teriam uma vida muito mais longa e talvez alcançassem a imortalidade. Ao rejeitar essa tentativa, Deus estabeleceu uma distinção rígida entre o mortal e o imortal, vindo com isso o dilúvio. Algumas questões para além dos textos utilizados. Sobre a questão da possibilidade de seres espirituais se relacionarem com mulheres. Primeiro, a Bíblia trata os anjos como seres superiores em força e sabedoria, mas nunca como seres unicamente espirituais. Manifestações e aparições de anjos nunca são visões, mas reais, ou seja, anjos são seres físicos com corpos materiais, são celestiais e imortais, mas ainda assim possuem corpos físicos. Segundo, como podem anjos terem se sentido atraídos por mulheres se a princípio são assexuados, ao menos segundo o que parece ser o que Jesus disse sobre eles? Podemos responder com duas questões. Os anjos que hoje estão no céu mantiveram sua castidade inata e sua natureza assexuada, uma vez que não são anjos caídos. Ou seja, os anjos que Jesus se referiu como que não se casam nem se dão ao casamento, são os anjos que hoje servem a Deus e mantêm-se fiéis à sua natureza celestial, nada tendo a ver com anjos que se rebelaram e modificaram totalmente sua natureza superior. Terceiro, também aos anjos, esses seres superiores em sabedoria e poder e que estavam sempre diante de Deus, não seria natural e quase impossível caírem, mas infelizmente não caíram e se rebelaram. Psicologicamente, seria quase inconcebível a um anjo, principalmente ao maior deles que estava sempre diante de Deus, Elel ben Shahar, ou filho da Alva, que posteriormente seria identificado como Ra-Satã, cair ou se rebelar. Como racionalmente isso poderia acontecer? Em sua essência, a um anjo deveria ser impossível se rebelar, mas como seres livres, se rebelaram. Portanto, se a maldade pode nascer no íntimo de seres celestiais a ponto de deliberadamente se rebelarem contra seu Criador, quanto mais, depois de terem caído de seu estado celestial, não poderiam ser atraídos pela beleza e sedução de mulheres? Pode parecer improvável, mas se rebelar também era improvável e aconteceu. Portanto, pela quantidade de evidências que fortalecem a interpretação de que Nefilim era uma nomenclatura designada aos anjos caídos e, posteriormente, aos seus descendentes, seguimos a conclusão dos estudiosos de que os Nefilim eram anjos, contra a interpretação de Walter Kaiser e Gerhard von Rad. Para Kaiser, os nefilins nem eram a junção de anjos com mulheres e tampouco a mistura da linhagem piedosa de Sete com a impiedosa de Caim, mas simplesmente a junção de aristocratas valentes e poderosos da antiguidade com mulheres sem linhagem. Isso não explica o porquê Deus ter se indignado tanto contra essa mistura a ponto de determinar o dilúvio, e também não explica como os espias identificaram tão facilmente os nefilins em Canaã. Von Rad via os nefilins como a junção das linhagens piedosa e impiedosa, o que também não explica os acontecimentos posteriores. Só nos sobra a hipótese de anjos caídos. Isso explica muito melhor a passagem de 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Continua sendo uma resolução difícil, mas nos parece a mais plausível. Se esse vídeo lhe agregou conhecimento, considere se inscrever, ativar as notificações e dar um like. Um abraço e até o próximo vídeo.